Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós estamos na terceira parte do livro, que trata sobre os processos nos tribunais. Estamos, na verdade, em vias de concluir a terceira parte do livro, analisando o último tópico, que é a da ação rescisória. Nós começamos nas duas aulas anteriores e vamos, a partir da aula de hoje, ver um dos tópicos mais importantes a respeito da ação rescisória, que são as suas hipóteses taxativas de cabimento. Então vamos a elas. Está aparecendo na tela aí para vocês, hipóteses de cabimento. O rol de fundamentos pelos quais se pode rescindir a coisa julgada material é exaustivo, prevista no artigo 966, nos incisos 1º a 8º. Não comporta aplicação analógica. Também não é possível que, mediante negócio jurídico, processual, as partes criem novas hipóteses rescisórias, pois isso mitigaria o valor da coisa julgada, o que está fora do âmbito de disponibilidade dos jurisdicionados. Mas, ainda que não cabendo a simples analogia, é indispensável, por vezes, interpretação sistemática e funcional, e que pode assumir caráter extensivo em face da literalidade da norma. Não se trata de estender o cabimento rescisório a casos alheios aos legalmente previstos, mas apenas conferir razoabilidade aos dispositivos constantes dos incisos 1º a 8º do artigo 966, definindo-se o adequado sentido e alcance da norma. Concussão, prevaricação e corrupção do juiz. Primeira hipótese. É rescindível a decisão de mérito se foi proferida com o juiz incidindo em prevaricação, concussão ou corrupção, como se vê do inciso 1º do artigo 966. As três hipóteses referem-se a condutas, inclusive tipificadas como crimes, que afastam a imparcialidade em concreto do juiz. Prevaricação consiste em omitir ou retardar a prática de ato devido ou agir contra a lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Artigo 319 do Código Penal. A concussão fica caracterizada quando o agente público exige vantagem indevida para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, da função. Artigo 316 do Código Penal. O agente público incide, por sua vez, em corrupção passiva ao pedir ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em virtude da função e ainda que fora dela ou antes de assumi-la, vantagem indevida. Artigo 317 do Código Penal. No entanto, a averiguação de tais condutas para fins rescisórios não deve submeter-se à interpretação tão restritiva quanto a que seria utilizada para a verificação da incidência dos tipos penais. Não é necessária a perfeita e exata caracterização dos elementos
dos respectivos tipos penais. Basta a configuração de um desvio doloso de conduta por parte do juiz, que corresponda, em linhas gerais, a alguma das 3 hipóteses acima indicadas. A tipicidade da rescisória é menos fechada, menos estrita do que a tipicidade penal. Por isso, é desnecessária a prévia condenação penal do juiz. Pelo contrário, em certos casos, pode ter havido até a absolvição criminal, e mesmo assim caberá a rescisão. Quando o julgamento ocorre em órgão colegiado e apenas um ou alguns dos seus integrantes incidem em corrupção, concussão ou prevaricação, põe-se o problema de saber em que medida esse vício afeta o resultado do julgamento e autoriza sua rescisão. O critério puramente aritmético deve ser descartado, ou seja, não basta saber se o voto do julgador que incidiu em alguma daquelas condutas indevidas matematicamente faria diferença no resultado, se fosse no sentido oposto. Primeiro porque, caso se trate do julgamento de apelação, agravo de instrumento contra a interlocutória de mérito ou rescisória que teve resultado unânime, bastaria um voto no sentido oposto para que o processo tivesse encaminhamento diferente, com ampliação do colegiado e prosseguimento do julgamento, pela norma do artigo 942. Nesse caso, mesmo não alterando por si só o resultado, o voto viciado terá sido relevante para o destino do processo. Em segundo lugar, há casos em que, embora não sendo relevante o voto do impedido para a composição numérica da maioria, sua participação no julgamento pode ser tal que influencie o posicionamento de seus pares. Para tanto, ele nem precisa ser relator ou revisor no processo. Basta que tenha participado de modo decisivo nas discussões do julgamento. Isso precisará ser verificado concretamente em cada caso, portanto, específico. O próximo vício que autoriza a rescisão é o impedimento do juiz ou a incompetência absoluta do juízo. A observância das regras de competência absoluta e a imparcialidade do julgador, representada pela ausência de impedimento, são pressupostos de validade do processo. Sua inobservância é defeito que não só pode e deve ser conhecido, mesmo de ofício, em todo o curso do processo. Vejam a esse respeito o inciso 4º e o parágrafo 3º do artigo 485. Como ainda dá ensejo depois a rescisão da sentença de mérito, é o que nós estamos vendo, o inciso 2º do artigo 966. Por isso, caberá a rescisão mesmo que a incompetência absoluta ou o impedimento não tenham sido alegados no processo em que proferida a sentença rescindenda. Essa é a diferença fundamental entre impedimento e incompetência absoluta, por um lado, e por outro, suspeição e incompetência relativa. A suspeição e a incompetência relativa, não concernem a pressupostos processuais de validade. São defeitos que são convalidados se não forem oportunamente arguidos. Opera a preclusão da faculdade de suscitá-los. Por outro lado, e pelas mesmas razões, a ação rescisória tampouco fica obstada por ter havido a rejeição de arguição de impedimento ou de incompetência absoluta no processo da sentença rescindenda. Em suma, cabe à rescisória, tenha ou não havido a arguição do defeito no processo de origem. Quanto à repercussão do impedimento de um ou alguns dos julgadores no julgamento colegiado, vale o exposto no item anterior, aquela análise casuística de cada caso concreto e da sua influência no resultado do processo. Defeito na conduta das partes. Essa é a próxima hipótese de cabimento da ação rescisória. O inciso 3º do artigo 966 concerne a hipóteses de rescisão fundadas em condutas indevidas dos sujeitos parciais do processo, autor, réu, terceiros intervenientes, dentre outros. Dolo ou coação do vencedor. A primeira parte do dispositivo alude ao dolo ou coação do vencedor. Não é qualquer conduta reprovável da parte vencedora que autoriza a rescisão da sentença. Ou seja, uma conduta pode caracterizar litigância de má-fé, ensejando punição,
mas não autorizar a rescisória. É necessário o nexo de causalidade entre a conduta indevida da parte e o pronunciamento que lhe é favorável. Pode-se cogitar de dois grandes grupos de hipóteses. Primeiro grupo, condutas que contribuem para a distorção de elementos instrutórios a serem captados pelo juiz. E o segundo grupo, condutas que dificultam ou obstam o exercício das faculdades processuais pelo adversário. A identificação dos casos que isso ocorre é tarefa a ser cumprida no caso concreto. Pode haver sobreposição entre os grupos ora cogitados. Considere-se um exemplo. Uma das partes suborna uma testemunha, decisiva para o caso, para ela esconder-se e não ser intimada para comparecer em juízo e prestar depoimento. O dolo ou coação da parte abrange o dolo ou coação da pessoa que age em seu nome, seu advogado, representante legal, representante contratual, etc., bem como a conduta dolosa de um terceiro, para a qual o vencedor tenha contribuído ou de que cientemente se tenha utilizado. O dolo exclusivo de um dos litisconsortes dará ensejo à rescisão apenas do capítulo da sentença que lhe diga respeito, se o litisconsórcio for simples ou não unitário. Sendo o litisconsórcio unitário, a rescisão atingirá o comando favorável a todos os litisconsortes, mesmo que apenas um deles tenha atuado dolosamente. Nesse caso, o artigo 117 será inaplicável, sob pena de se prestigiar a conduta da parte e decisão judicial gravemente defeituosas. Colusão entre as partes. A segunda parte do inciso 3º do artigo 966 refere-se à colusão entre as partes. Se no curso do processo o juiz constata que o autor e réu, em conluio, estão se valendo da ação e de defesa para fins fraudulentos, cabe-lhe proferir decisão que impeça os objetivos das partes, como se vê do artigo 142. Mas se no curso do processo o juiz não se apercebe da colusão entre as partes, mesmo depois será possível impugnar o resultado por elas obtido. Se esse resultado consistir em sentença de mérito revestida de coisa julgada material, a via de ataque será a ação rescisória. São dois os aspectos essenciais dessa hipótese de rescisória. Em primeiro lugar, o conluio entre as partes ou seus representantes, forjando uma pretensão de um conflito que não existe. E em segundo lugar, para o fim de obter resultado que, se elas tentassem diretamente produzir, seria proibido ou ineficaz em face de terceiros. Por exemplo, para fraudar seus credores, uma pessoa muito endividada simula um litígio com outrem para ser derrotada e, na execução da sentença, ter seus bens transferidos para esse cúmplice, um laranja. As próprias partes envolvidas na colusão não podem, posteriormente, impugnar a sentença. Vale o princípio geral de que ninguém pode alegar a própria torpeza em seu proveito. Assim, a legitimidade ativa caberá a litisconsortes que não tenham participado do conluio, ao Ministério Público, artigo 967, inciso 3º, a linha B, e a terceiros prejudicados. Há regra especial quanto ao início do prazo para a propositura da rescisória nessa hipótese, como consta do parágrafo 3º do artigo 975, nós trataremos de modo separado sobre essa questão do prazo da ação rescisória, tá certo? Então vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. A próxima hipótese ela é um pouco mais extensa, para evitar que esse vídeo fique demasiadamente grande. Então vamos fazer um pause, um corte no vídeo por aqui, e na próxima aula nós vamos continuar pela análise do cabimento da ação rescisória diante da violação à coisa julgada. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.